Olá, pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Ótima terça-feira a todos. Estou aqui aguardando os colegas chegarem. Bem, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje, então, é terça-feira, primeira aula da semana. Eu lembro a vocês que temos uma atividade avaliativa para ser feita até dia 27. Então, portanto, até o próximo domingo, uma atividade avaliativa que eu passei na aula anterior para responder algumas questões sobre a presença dos indígenas na formação cultural do Brasil. Trata-se de um documentário que eu apresentei e, com base no documentário, há algumas questões para serem respondidas. Essas questões são relativas a pontos de atividade que eu ainda preciso distribuir nesta segunda etapa, que já está praticamente finalizada, certo? Então, por gentileza, façam e mandem para o meu e-mail. O meu e-mail está no próprio vídeo da aula, raimundo_souza com s, @terra.com.br. O meu nome é Souza com S. As pessoas costumam errar escrevendo com Z, porque existem dois tipos de Souza, assim como existem dois tipos de Rezende. A forma original da grafia desses nomes é com S, mas temos corruptelas ao longo do tempo, de modo que você tem depois Souza com Z, Rezende com Z. Então, são transformações que a língua portuguesa recebeu com relação aos nomes, né? Porque são nomes de origem portuguesa. Na verdade, os nomes, não sei se vocês sabem, mas os nomes dizem muito a respeito da origem que uma pessoa tem. Por exemplo, no Brasil, quando vieram os escravizados da África, e houve depois a necessidade de registro desses escravizados, não havia sobrenome para essas pessoas. Então, inventaram sobrenomes. Então, por exemplo, João de Jesus. De Jesus é um sobrenome criado. Dos Santos é um sobrenome criado também. E nomes de plantas também. Oliveira, Silveira, Silva, Pereira. Então, os nomes foram criados dessa forma, de tal sorte que temos alguns nomes, muitas vezes ligados ou à religião, ou a plantas e árvores, né? Carvalho, etc. Bem, então eu insisto que temos essa atividade para fazer até dia 27, e hoje eu vou iniciar a revisão do conteúdo que nós estudamos, do que eu acho mais essencial de se ter visto no segundo ano, porque nós tivemos aulas gravadas que obtiveram pouquíssima adesão, em parte porque os alunos realmente ficam desmotivados com relação a estudar
em casa, nem todos têm essa autonomia de estudar sozinhos, né? Para estudar sozinho, você tem que ter extrema concentração, então não são todos que desenvolvem essa concentração, que adquiriram, né, essa concentração, e alguns conteúdos foram vistos, mas não sei se foram entendidos. Então, nós chegamos a estudar tudo o que está previsto para o segundo ano, até mais. Então, eu vou iniciar hoje, para a terceira etapa, uma revisão do que de mais importante foi visto. E eu vou começar, então, com o romantismo, que é, no aspecto literário, o cerne do segundo ano. Mas não vou falar da poesia romântica, porque a poesia romântica é mais tranquila de se aprender. Eu vou tratar da prosa, que eu penso que nós não vimos com tanto detalhe. A prosa romântica tem as mesmas características da poesia. Porém, quando a gente fala prosa, a gente se refere a textos narrativos, certo? Então, por mais que nós tenhamos visto algo a respeito da prosa, nem tudo ficou devidamente claro. Então, eu vou fazer algumas explicações, mas vocês me interrompam quando quiserem. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver. Um minutinho. Eu estou compartilhando a tela sobre o romantismo, uma revisão sobre a prosa romântica. A prosa romântica tem a mesma duração temporal da poesia romântica. E quando surge a prosa romântica no Brasil? Para haver prosa, é preciso haver o quê? Imprensa. Porque é somente a imprensa que possibilita a publicação de livros, certo? Ou de jornais, porque os romances eram publicados inicialmente em jornais. E quando há a imprensa no Brasil? Somente após a chegada da família real. Antes disso, não podia haver nem imprensa, nem faculdade, nem livrarias. Então, o advento da família real, fugida de Portugal por conta da iminência do ataque de Napoleão, faz com que haja uma série de desenvolvimentos no Brasil. Então, uma dessas inovações é finalmente a imprensa. Isso vai ocorrer, então, na primeira década, aliás, na primeira metade do século XIX. O romantismo, que surge na Europa no século XVIII, mas chega ao Brasil, claro, no século XIX, influenciado bastante pela Revolução Francesa, quando o poder absolutista é derrotado em favor da república, da ideia de que um país é feito do povo, pelo povo e para o povo. Por que isso está ligado à ideia de nação? Porque no regime anterior, o regime dinástico, o rei era delegado por Deus. Deus era quem elegia alguém para ser rei. Então havia essa ideia de que o rei e a rainha tinham uma relação de poder que tinha característica divina. Isso, evidentemente, excluía o povo, porque o povo não podia opinar, né, com relação à sucessão. E aí, como a sucessão dinástica é familiar, então você tem uma família regendo uma nação
durante séculos. Isso, evidentemente, impedia uma ideia de que nós, o povo, fazemos uma nação. Com a Revolução Francesa, os ideais de o povo participando, você tem, então, uma adesão popular à noção de nação, à noção de pátria. Então, você tem o povo se sentindo pertencente. Isso é trazido para o Brasil porque coincide exatamente com a chamada independência do Brasil. Então, com a independência técnica do Brasil em relação a Portugal, que não foi uma independência, né, somente em termos formais, você tem a ideia de que precisa construir uma nação. E a construção dessa nação, com base no povo, vai ser qual povo? Porque nós tínhamos aqui, então, os colonos portugueses, isso na primeira metade do século XIX. Os colonos portugueses, seus descendentes, tínhamos ainda africanos e seus descendentes, e tínhamos também indígenas e seus descendentes. Havia, então, essas três etnias amalgamadas, misturadas ou não. E como você faz para construir uma nação com base em três etnias diferentes? No romantismo, você tinha que criar um mito de origem dessa nação. Teria que criar uma ideia de como essa nação surgiu. Evidentemente, essa nação surgiu de violência. O que levou ao surgimento desse povo brasileiro foi agressão, estupro, violência. Mas as narrativas não podem apresentar dessa forma. Tem que fazer uma narrativa gloriosa. Como você faz, então, com o elemento negro, já que nós estamos numa ideia de nação do povo, o povo tem direitos, se nós temos pessoas que possuem outras pessoas como propriedade? Isso vai totalmente contra essa ideia liberal e democrática, digamos assim, da igualdade, liberdade e fraternidade. A solução é excluir o negro das narrativas míticas. Então, não aparece a figura do negro. Então, você já eliminou um problema. Durante o romantismo, você não tem a presença do negro. Mas você tem o português e o indígena. Como você faz para lidar com essa relação entre o português e o indígena, que é uma relação de conflito também? Duas soluções. Na verdade, uma solução que está ligada à outra. Primeiramente, a mulher indígena se apaixona pelo homem português, e ao se apaixonar pelo homem português, ela vai ter filho, eles vão ter filho, e esse filho vai representar o brasileiro. Para isso, é preciso que a mãe morra e o pai também morra. Ou então, no caso de conflitos entre os indígenas e os portugueses, os indígenas morrem. E aqui nós temos, então, primeiramente nós temos essa imagem aqui do Rugendas, que era um viajante daquele período, que fez pinturas como essa, belíssima, que representam a natureza brasileira naquele contexto. A ideia de pintura naquela época era de uma pintura realista, que reproduzisse a realidade. Então você vê que parece quase uma foto, né? Tamanha, mas não existia foto naquela época. Tamanha tamanho realismo com que a mata é representada aqui, os diversos tons de verde. Bem, aqui nós temos então uma sequência de imagens de indígenas. Esse aqui, por exemplo, é o último tamoio.
Sempre vai aparecer a ideia do último. Em inglês, nós temos O Último dos Moicanos. Não sei se alguém já assistiu ao filme ou leu o livro. O Último dos Moicanos se refere aos Estados Unidos. Sempre o último está ligado à ideia de quê? De que todos morreram, todos os índios, e o último morreu também. Claro, mas aí você não pode mostrar todos, você mostra o último, para dizer que aquele era o último representante indígena e ele morreu. Então acabaram os indígenas. Aí você pensa, nossa, mas que bonito, está homenageando o índio. Não, não está homenageando, é uma forma ilusória de demonstrar vocês acabaram. Né? Então não é uma ideia de piedade, parece uma ideia de piedade, porque nós temos aqui o indígena morto e temos o jesuíta meio que curvado diante dele, assistindo. Então, isso é para dar a impressão de que, infelizmente, os indígenas terão que morrer para o Brasil ser o Brasil. Então, é uma imagem que mostra uma piedade, mas por trás está o desejo de acabar com os índios. Isso é importante ser observado. Então, esse é um índio, homem. Aí você vê também, essa é outra indígena, que é Lindóia, também, aqui neste caso já é uma mulher. Ela se suicidou aqui, sendo picada por uma cobra, como Cleópatra. E aqui o irmão dela mata com uma flecha a cobra que a picou. Então você tem a mulher e a cobra. A relação da mulher e a cobra é muito comum nas pinturas, né? Então vejam mais um detalhe de como os indígenas precisam morrer. Lindóia morreu. Outra que morre também, Iracema, que eu já mostrei a vocês em outra ocasião. Aliás, Moema. Esta aqui é Moema. Moema está morta também. Vejam que ela parece muito com a própria paisagem. Ela é quase da cor da terra, amarelada. E essa ideia de que o indígena morre e de que é uma morte triste e bonita ao mesmo tempo, como eu disse, é uma tentativa de justificar o acabamento, o genocídio dos indígenas. Porque para o Brasil ser um país próspero, tem que ser civilizado. E como não houve sucesso na catequização dos indígenas, foi um fracasso, eles então tinham que matar. Então aparece sempre no romance a figura, na pintura e no romance, a figura do índio morto, indicando que acabou o indígena. Isso vai acontecer então nos romances indianistas, como acontece sobretudo em Iracema, que é o romance mais clássico do nosso romantismo. Iracema era uma mulher virgem, ela sempre tem que ser virgem, porque ela representa a natureza virgem, que só pode ser possuída por um homem, que é o português. Então, é curioso, porque a mulher indígena, ela é virgem até o português chegar. Então, é como se os homens indígenas não existissem. Então, os homens portugueses chegam e encontram as índias todas virgens. Mas não há explicação para o fato de haver filhos, crianças. Então, encontram as índias virgens, se apaixonam, as índias se apaixonam por eles, eles, então, têm filho com as índias e ela morre, a mãe morre, como é o caso de Iracema, que morreu junto, numa espécie de dilúvio, e aí o filho fica. Quais são as principais obras do nosso romantismo na prosa? A Moreninha,
de Joaquim Manuel de Macedo. A Moreninha é um romance urbano. Então, o romance urbano, evidentemente, não apresenta a figura dos indígenas, certo? Iracema, que já é um romance rural, não é rural, que ocorre na selva, então é um romance indianista de José de Alencar. O Guarani é também um romance indianista do próprio José de Alencar. Inocência já é um romance regionalista do Visconde de Tauné. Essas são as principais obras. São escritas agradáveis de ler? Algumas sim, outras não. Iracema e o Guarani são romances com uma escrita muito poética. Então, para quem gosta de uma escrita em prosa poética, são interessantes, mas é muito meloso. A Moreninha e Inocência já são leituras mais densas e menos idealizadas. Inocência também trata de morte, sempre a morte vai aparecer no romantismo, e a Moreninha trata dessa figura sedutora, que é a moreninha. Ela não é negra, porque o negro não está aqui presente. Então, é preciso notar, no romantismo, você não tem a figura do negro, como eu já disse, por uma questão de conflito. Você não pode mostrar numa narrativa, toda narrativa mítica tem que excluir o conflito, porque o conflito impede que você crie essa narrativa mítica. Então, nós temos várias narrativas míticas. A de que nós, brasileiros, somos um povo cordial, amigável, receptivo, muito caloroso, muito simpático, muito pacífico. Nós não temos guerras, nós não temos... Tudo mentira, né? Nós não temos essa índole pacífica como parece nas narrativas míticas, que até hoje são criadas, né? De que nós somos um povo muito receptivo, muito ligado ao afeto. Nós somos, sim, um povo muito ligado ao afeto, mas o afeto que tanto pode ser para o bem quanto para o mal, porque o afeto também pode ser levado para a violência. Então, como as nossas relações são muito próximas, e nós somos, então, passionais em certos aspectos, a paixão não significa necessariamente algo positivo. Pode ser também algo ligado a ódio. O ódio é uma paixão, assim como o amor, certo? Então, esses mitos precisam apagar essas figuras que trazem um conflito que poderia mostrar que, na verdade, não são narrativas convincentes. Então, o apagamento do negro já ocorre aí no romantismo, depois vai se estendendo. O indígena é apagado de forma mais sutil por meio da morte. Então, vejam que a ideia do índio morto, que até hoje aparece, não que as pessoas queiram matar os indígenas, mas nós temos visto atualmente, por exemplo, que os indígenas são um problema para quê? Para o desenvolvimento do Brasil. Existe esse discurso de que os indígenas ocupam uma grande porcentagem da nossa terra, não produzem nada, não geram riqueza, precisam produzir porque estão ocupando espaço, e o Brasil é um país que tem no agronegócio um sustentáculo econômico, mas o que fazer com esses indígenas? Então, nós temos visto nos últimos anos esse discurso sobre os indígenas, preguiçosos, não produzem nada, só ficam no mato, doentes, com aquela terra enorme, imensa, né? Então, os olhos ficam arregalados com as terras indígenas. Então, nós temos um discurso
que é semelhante ao discurso do século XIX. Os índios precisam acabar. Só que as pessoas não falam dessa forma. Falam assim, nossa, os índios, né? Pois é, ficam lá isolados. É a mesma coisa do século XIX. Então, o Brasil não avança como a gente imagina. Nós não estamos avançando rumo a uma civilização melhor. Nós estamos mantendo pensamentos muito arcaicos, apesar dos tempos novos. Não são. Existe uma premissa de que a história acontece por evoluções ou então por fragmentações. Na verdade, a nossa história é feita por recuos e avanços. Então, nós avançamos 2 passos e recuamos 1. Avançamos 2 passos, recuamos 1. Então, é típico de um país que ainda está se constituindo. A ideia de que o Brasil não está pronto permanece no nosso imaginário, porque nós fazemos parte de um país novo, porque o Brasil é um país novo se comparado aos países europeus, e um país de democratização muito tardia. Então, nós não estamos acostumados ainda com direitos. Daí o voto obrigatório, porque se o voto não for obrigatório, as pessoas não vão ter consciência de votar, pouquíssimos farão isso. Então, é uma democracia na qual existem direitos que, por enquanto, ainda são postos como deveres. Então, você é obrigado a se alistar no exército, você é obrigado a votar, etc. Então, o que o romantismo nos diz da nossa época? Muita coisa. Parece algo muito distante da realidade, um romance do século XIX, mas que mostra muito do que o Brasil é hoje, que mostra também as raízes do Brasil, as origens dos males que nós temos. Os males de origem, como dizia um escritor sobre o Brasil. Bem, feito isso, vejamos alguns exercícios de prosa romântica. Alguém tem algum comentário ou alguma dúvida sobre o romantismo? Sobre o que foi explicado aqui? Nenhum comentário, nenhuma dúvida, acréscimo? Tudo foi entendido? Sim? Bem, Eu entendi. entendeu? Eu espero que tenham entendido, porque essa matéria é muito importante. E vejam que eu falei praticamente de história, porque literatura e história são irmãs, não há como separar uma da outra. Então, estudar a história do Brasil é também estudar a nossa literatura, porque é a literatura que faz com que haja um país. Não existe um país sem língua, sem literatura. Então, vamos a alguns exercícios de prosa romântica. Temos aqui esse primeiro exercício da FUVEST. O índio, em alguns romances de José de Alencar, como Iracema e Ubirajara, é. Vejam que José de Alencar é o principal autor do romantismo, porque ele escreve tanto romances indianistas, quanto romances urbanos, quanto também romances regionalistas. Então, são 3 tipos de romances que nós temos no romantismo. Então, vamos fazer essa questão. Vou aguardar 2 minutinhos.
Bem, o índio, em alguns romances de José de Alencar, como então Iracema e o Birajara, Iracema então é uma índia, o Birajara é um índio, é retratado com objetividade numa perspectiva rigorosa e científica. Isso não condiz com a realidade. Nós não temos nenhuma perspectiva científica aqui, mesmo porque o Brasil da primeira metade do século XIX não tem ainda uma construção científica. É um Brasil ainda em produção de uma ideia de nação. Então, não há perspectiva objetiva nenhuma e nem científica. Quando nós teremos uma perspectiva objetiva e científica na literatura? Somente no naturalismo. Porque no naturalismo você vai juntar a objetividade do realismo com o cientificismo do naturalismo. Isso no finalzinho do século XIX. B. Idealizado sobre o pano de fundo da natureza, da qual é o herói épico. Aqui nós temos a chave do romantismo nesses romances. Ele é, sim, idealizado sobre o pano de fundo da natureza. Então, a natureza é um espaço do qual ele faz parte e com o qual ele tem uma relação de tanta proximidade que ele próprio parece um animal, um representante da natureza, e ele é o herói dessa natureza, esse herói selvagem. Mas o indígena não era visto como alguém que precisava ser morto? Sim, mas as narrativas não podem apresentar dessa forma. C. Pretexto episódico para descrição da natureza. Não é verdade, porque a natureza é sim descrita, mas ela não fica em primeiro plano. Ela fica em segundo plano, porque o que é interessante é pensar na figura do indígena. O indígena é uma representação brasileira do bom selvagem, que no século XVIII Rousseau defendia, ao dizer que o ser humano tem uma origem boa, mas a vida na cidade, a vida na civilização, corrompe os valores naturais do homem. O que, na verdade, não é verdade. O que não é verdade porque o homem também constrói a cidade, também constrói a civilização. Então, ao mesmo tempo que ele é deturpado pela civilização, ele também participa dela. Então, é um paradoxo dizer que a civilização corrompe o homem. Ele, na verdade, participa da civilização, então ele próprio se corrompe. O índio é visto com desprezo do branco preconceituoso que o considera inferior. Essa opção não pode ser marcada como verdadeira, embora, no fundo, seja isso que acontece. Mas as narrativas precisam mostrar que o índio é herói, ainda que morra, e ele morre de forma heróica. Mesmo assim, morre. É representado como um primitivo feroz e de maus instintos. Não. É representado como um herói que precisa morrer para o bem da nação. Então, essa ideia de um índio primitivo de maus instintos não está alinhada com o romantismo, que vê o indígena como um bom selvagem, ligado ao mito, a esse mito de origem. Então, nesta primeira questão, vejam que é uma questão da FUVEST, que é um vestibular difícil, mas é uma questão que você responde com tranquilidade se você conhecer o básico do romance indianista, que é a ligação íntima entre o indígena e a vida selvagem, mas não é a vida selvagem o centro das atenções. É o indígena, porque ele precisa ser trabalhado na literatura de forma que explique
a matança que houve de indígenas e explique também por que o indígena não pode participar da nossa sociedade. Porque se o indígena representa a vida selvagem, como o Brasil, que queria ser um país civilizado, como na Europa, vai lidar com essa vida selvagem que ocupa grande parte do território. Então é preciso eliminar essa vida selvagem para que o Brasil se torne uma metrópole, como na Europa. E só é possível eliminar a vida selvagem, eliminando os indígenas que vão então morrer ou na guerra, na literatura você vê isso, ou morrer picado por um animal, por uma cobra, uma serpente, um leão, algum bicho. Ou então derrotado em alguma guerra pelos bandeirantes, por malfeitores, etc. Então nós temos aqui uma primeira questão, não dá para fazer outra, porque o tempo está se esgotando. Deixe-me ver aqui. O tempo está se esgotando. Na próxima aula, nós continuamos com essas reflexões sobre o nosso romance indígena, aliás, romance romântico. O romantismo aqui no Brasil vai sempre apresentar romance como história de amor. Não significa que todo romance tenha que ter história de amor. Pode ser como na Europa, em que você tinha romances sem vida amorosa. Mas aqui a ideia de amor é fundamental, porque o que vai explicar os estupros, os assassinatos, é o amor. Então, a indígena que despreza o homem indígena por conta do homem europeu, fica apaixonada por ele. Então, isso vai acontecer somente mesmo na literatura. Na vida real acontecia de as mulheres indígenas ficarem apaixonadas pelos homens europeus? Acontecia sim, mas não é uma regra. Alguém sabe um exemplo de uma índia famosa que ficou apaixonada por um homem europeu? Existe. Na vida real. Não é uma índia brasileira, mas ela ficou apaixonadíssima por um homem. Exatamente, Vitor, a Pocahontas. Pessoal, a Pocahontas não é só da Disney. Ela era uma índia de verdade, filha do cacique da tribo, naquela região da Virgínia. Os ingleses foram colonizar aquela região e foram aprisionados. O chefe, então, da comissão dos ingleses estava para ser executado pela tribo. Ela entrou na frente dele e não deixou que o matassem. A Pocahontas, então, vai embora com esse homem, se torna uma mulher europeia, muda de nome. Ela era muito bonita. Vocês podem achar imagens dela, retrato. Não é retrato, não é foto, porque da foto não existia. Mas vocês acham um retrato da Pocahontas, que depois foi retratada na Disney como a indígena. Muito bonita, como de fato era,